Preparados para mais uma batalha em Roland Garros? João Fonseca versus Jakub Mensik, jogo válido pelas quartas de final de Roland Garros 2026. Meus amigos, minhas amigas, o João continua avançando em Roland Garros e a gente precisa seguir o nosso ritual aqui. Pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo, pós-jogo, com inscrição no canal, com like e hype. Não vamos mudar o time. Não vamos alterar o time que está ganhando. O time que está ganhando não se mexe. Então, deixe o seu like, deixe o seu hype. E se você está chegando agora, você está chegando simplesmente no melhor momento possível para acompanhar o João Fonseca. Quarta de final Roland Garros, coisas que o Brasil não conseguia há muitos e muitos anos. Eu nem sei, eu acho que foi só o Guga que chegou, mas não sei se o Belucci chegou, mas também isso agora não importa. O que importa é que o João vai enfrentar um grande jogador da nova geração e a gente estudou, analisou e destrinchou toda a carreira do Mensik para saber quais serão os caminhos que o João tem que tomar para conquistar mais uma vitória e avançar à semifinal. O João Fonseca, que com a vitória contra Casper Ruud, já garantiu ali por volta da 25ª colocação no ranking. Pessoal, o João está a uma posição de atingir o melhor ranking na carreira e caso vença o Mensik, isso irá acontecer. Melhor momento da carreira do João, incrível o que ele está fazendo e vamos lá analisar esse grande confronto que acontece no dia 2 de junho, terça-feira, ainda sem horário definido, enquanto eu gravo esse vídeo. Esse vídeo está indo ao ar aí na segunda-feira, meio-dia, então pode ser que já tenha o horário do jogo, então fique atento às redes sociais aí para não perder nada e óbvio, né, deixe a sua notificação ativada para receber aqui todos os vídeos do canal, porque principalmente se você ainda não tem muito conhecimento sobre tênis, sobre os adversários do João, aqui você fica sabendo 100% do estilo de jogo do adversário e tudo que o João precisa fazer para conquistar a vitória, então é aquele pré-jogo que vai te deixar bem antenado na partida. Então, coloquei aí 50% para cada um. Eu vou ser coerente aqui. Contra o Ruud, eu achava que era uns 55-45, 60-40 para o Ruud. Mas como o João tinha ganho do Djokovic, eu coloquei 50-50. Né? Então eu fui ali um pouquinho clubista. Agora eu acho o contrário. Eu acho que o João é 55% ou até 60% favorito. Porém, respeitando o meu critério e para não zicar também, eu coloquei metade. 50% para cada lado. Vamos falar quem é esse tenista aí de somente 20 anos. Ele é da nova geração, assim como o João Fonseca, é um aninho mais velho que o João. 1,96 de altura, 2 títulos ATP, atual número 27 do ranking. É um craque, é um cracaço o Jakub Mensik, que tem um estilo de jogo bem ofensivo e como ponto forte o saque. Ele é aqueles gigantes que sacam, mas que sabem jogar muito bem, tem uma técnica muito avançada. Já se enfrentaram João Fonseca e Mensik. Eu particularmente não levo muito em consideração esse jogo por 3 fatores. Primeiro, quadradura. Hoje eles vão jogar no saibro, então é uma superfície completamente diferente, é um saibro lento e era uma quadradura rápida. Então o jogo muda muito, então eu não acho que a gente possa levar isso como um padrão para o jogo contra o Fonseca. Segundo ponto, já é um jogo que foi lá em dezembro de 24, a gente já tá aí quase no mês de 2026, quase um ano e meio, o João era muito diferente do João de hoje e o Mensik também, o Mensik evoluiu absurdo depois daquela partida, então também não dá para levar muito em consideração. E o terceiro fator é que foi no Next Gen Finals, que foi aquele torneio dos jovens de até 20 anos, que só tinha 4 games por set, e olha que loucura, o jogo deles foi 3-2 pro João, com 5 sets decididos no tie-break, porque como era só 4 games por set, quando ficava 3-3 era tie-break, e os caras jogaram simplesmente 5 tie-breaks. O João perdeu o primeiro tie-break, ganhou o segundo e o terceiro, perdeu o quarto e ganhou o quinto, e foi tudo apertadinho, então foi aquele jogo maluco, que eu acho que pode se repetir na questão dos tie-breaks. Eu acho que vai ter aí pelo menos um tie-break nesse jogo, 1 ou 2 tie-breaks, porque são 2 tenistas que sacam muito bem, né, e costumam confirmar muito bem o seu serviço. Então, bom, para quem é supersticioso aí, tá 1-0 para nós, 1-0 pro João. Quais são os pontos positivos e negativos do jogo do tenista aí da República Tcheca? Primeiro ponto positivo, saque elite.
é um grande sacador, tem um dos melhores saques aí do circuito, varia muito bem o seu saque, tem um primeiro saque extremamente potente, ganha muitos pontos com o seu saque, e esse, como a gente colocou no card anterior, é o principal ponto positivo do jogo dele. Outra coisa, ele é um cara que tem um físico muito bom, né? Ele tem um atleticismo também. Ele não é aquele cara muito veloz e tal, mas ele é um cara forte fisicamente. Tanto é que nos jogos aí de Roland Garros, tudo jogo de 5-7, aqueles jogos apertados, ele quase morrendo ali e foi lá e ganhou os jogos, né? Na parte física, ele conseguiu se segurar, então esse é um dos pontos positivos dele também, além de ele ter um ótimo forehand e um excelente backhand. Ele tem os dois golpes muito bons, forehand e backhand. É um cara de trocação de bola também, não é aquele gigantão sacador não que vai querer definir os pontos rapidamente. Apesar dele ter um estilo muito agressivo, ele gosta sim de definir os pontos rapidamente, e até acho que ele vai fazer contra o João, porque ele não vai querer entrar na troca de bola para o João jogar muita variação. O João dos últimos jogos tem variado muito bem o jogo, e isso tem atrapalhado os adversários. O João tá angulando, tá dando deixadinha, tá subindo a rede. Eu não vou nem elogiar muito, porque já elogiei bastante nos últimos vídeos, mas eu acho que o Mensik, sabendo dessas qualidades do João, ele vai tentar definir os pontos mais rapidamente. Um outro ponto positivo é a mentalidade. Ele é um cara muito maduro para sua idade. Esse cidadão aí, ele foi campeão de um Masters 1000 vencendo o Djokovic na final. Só isso. Para vocês verem a mentalidade absurda que o Mensik tem. Acho que foi com 19 anos que ele ganhou esse Masters 1000. Foi ano passado. Então assim, pô, é um cara que não dá pra você dizer que não tem uma mentalidade brutal, né? Uma mentalidade de gelo, assim como o João tá demonstrando nos últimos jogos. Pontos a melhorar dele. Ele não é um tenista muito consistente. Esse torneio Masters 1000 é um exemplo. O cara vai lá, ganha um Masters 1000 e depois perde 3 vezes na primeira rodada. Então ele não é aquele cara que tem muita consistência. É, de certa forma, consistente, mas ele faz jogos espetaculares e faz jogos onde ele não acerta os golpes. E o forehand dele costuma sofrer um pouquinho. Segundo saque dele é bem longe do primeiro saque dele. Esse é um outro ponto. E a consistência geral e estamina. Ou seja, ele é um cara que, no geral, você não sabe como que ele vai entrar, qual Mensik que vai entrar em quadra. Inclusive, a gente estava falando no nosso clube de membros hoje sobre quem o pessoal preferia enfrentar, o Mensik ou o Rublev. E praticamente foi unânime o Rublev. Por quê? Exatamente porque o João já jogou com o Rublev, já sabe o estilo de jogo do Rublev. O Rublev é um cara mais previsível. Ele, na minha opinião, ele tecnicamente ele é até melhor que o Mensik, mas ele é mais previsível, né, o jogo dele. Já o Mensik não. É um cara que, pô, outro dia ganhou do Sinner, né? Então, às vezes o cara entra, tá sacando muito e pronto, e é duro, né? Então, é um jogo complicado que a gente não sabe qual Mensik vai entrar em quadra, acredito eu, que vai entrar um cara extremamente focado e buscando a vitória contra o João. Então também tem essa questão aí. Falando da estamina, os dois tenistas estão bem desgastados. O João jogou o último jogo, foram 4 sets, mas foi um jogo bem longo, apesar de ter sido só, entre aspas, né, 4 sets, não foi um jogo de 5 sets. E o Mensik jogou os 5 sets mais uma vez. Na minha opinião, eu acho que o Mensik está mais desgastado que o João, porém ambos os tenistas estão desgastados. O Mensik já desde a primeira rodada está sofrendo quase todo o jogo ali, né, de jogos muito longos e muito calor. Depende muito do horário do jogo também. Se esse jogo for durante o dia, no calor, é pior para o Mensik fisicamente, mas é pior para o João tecnicamente, taticamente, em condições. Por quê? No calor a bola anda mais, o Cyber ele fica mais ralinho, a bola pinga mais alto e anda mais, ganha mais velocidade. O Mensik é um jogador especificamente de quadras rápidas, né? Muito melhor em quadras rápidas do que em Cyber. Então se o jogo for durante o dia é melhor pro Mensik. Se for à noite é melhor pro João, porque a quadra fica mais lenta. Inclusive foi à noite que o João virou contra o Djokovic e foi à noite que o João deu esse show contra o Ruud. Então temos que torcer para ser o jogo que vai encerrar ali a programação. Não sei se vai ser, tá? Não sei se vai ser porque não é um jogo entre dois top 10, não tem um top 10, mas tomara que seja. Vamos torcer para que seja, que seria bom pro João. Falando dos números aí, você vê que no piso duro é onde ele se destaca mais, 24 vitórias e 13 derrotas, no Saibro na grama ele se equipara, contra a top 10 ele tem 2 vitórias em 7 jogos, também venceu o top 20, contra a top 50 ele é meio a meio e contra a top 100 ele se prevalece. Então assim, não é aquele jogador com resultados absurdos e tal, mas tá num bom momento, né? O Mensik não costuma ir bem no Saibro, né?
Os grandes resultados dele são em quadradura. Inclusive, ele tinha péssimos resultados no Saibro até então. Eu vou até puxar aqui o retrospecto dele em 2026. Mas tá fazendo uma grande campanha, né? E a gente tem que respeitar se o cara tá fazendo uma grande campanha. Como eu falei, ele é um cara meio inconsistente, mas quando o cara tá bem, é duro ganhar dele. Então a gente tem que considerar aí que, pô, o cara chegou aí numas quartas de final de Roland Garros, fazendo grandes jogos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, o João tem que entrar muito focado, né? Acho que o jogo contra o Ruud foi um jogo que ficou muito evidenciado essa questão do João, do foco, de entrar muito bem, né? Jogou com muita inteligência. Ele tem que seguir aí mais ou menos a mesma linha contra o Mensik. Veja só, o Mensik ele vence o Droguet na primeira rodada, o Mariano Navone, que vinha de excelentes campanhas no Saibro, na segunda rodada. Esse jogo foi para 5 sets contra o Navone, contra o Droguet ele fez 3-0. Aí o Alex de Minaur, ele vence o de Minaur e depois vence o Rublev em 5 sets. O de Minaur foi em 4 sets. Então você vê que ele tem vencido aí bons adversários em Roland Garros. E esse ano, vamos dar uma olhadinha aqui nas campanhas dele em 2026. Ele é um cara que costuma jogar bastante, né? Em Auckland, ele foi campeão no piso duro. Depois no Australian Open, ele cai nas oitavas de final pro Djokovic. Em Doha, ele chega na semifinal, perde pro Arthur Fils. Em Dubai, ele perde nas quartas de final pro Grexpor. Indian Wells perde na segunda rodada pro Fokina. Aí quando entra a Miami Masters, que é piso duro, ele perde na segunda rodada pro Tiafoe. E aí na temporada de Saibro, em Madrid, ele vence 2 jogos, perde pro Zverev nas oitavas. Em Roma, perde logo na estreia pro Popyrin. E em Hamburgo, ele perde na segunda rodada pro Ignacio Buzzi. Então você vê que ele não vinha bem no Saibro até essa grande campanha aí em Roland Garros. E ele tem aí 2 títulos ATP, um Masters 1000, nada mais nada menos do que o Masters 1000 de Miami 2025 em cima do Djokovic, e em Auckland, um ATP 250 esse ano, né, que foi esse título aí que eu falei pra vocês, vencendo aí na final o Sebastian Baez, logo no começo do ano. Então são os 2 títulos nível ATP, o Mensik que já foi número 12 do mundo, então aí em ranking, ele tem um ranking até superior ao João na sua carreira. E a gente chegou à nota de 76, com técnica 8, matchup 7, momento 8, experiência 7. Acredito eu que é um adversário mais acessível do que foi o Ruud, mais acessível do que foi o Djokovic, mas é um adversário duríssimo. Qual que é o caminho da vitória para o João? Primeiro, o João tem que continuar sendo agressivo. Ele tem que ter na sua cabeça que ele precisa de uma variação. Ele não pode jogar bolas curtas, né? Deixar ser passivo contra o Mensik, porque se a bola for um pouco curta, o Mensik vai para cima, vai tentar finalizar no winner. O Mensik é aquele jogador de saque em primeira bola, o cara que vai tentar ser agressivo o tempo todo. O João tem que tomar as rédeas do ponto, assim como foi contra o Ruud, mas num sentido diferente. O Ruud era aquele cara que batia, né, que bate mais girando a bola, spin, jogando o João para trás. O Mensik não, ele já bate mais reto na bola, né, já é uma bola com mais de winner, mas ela é mais reta. Então eu acho que isso é até bom pro João no matchup, porque a bola não vai andar tanto, não vai jogar o João tanto para trás. E eu gosto quando o João tá dentro da quadra, quando ele tá ali na linha de base, que ele pode disparar os winners dele. O João para trás não tem sido uma experiência muito boa, né? O João fica muito atrás da linha de base. É um cara que sabe subir a rede, é um cara que sabe fechar a rede muito bem, né? Vai trabalhar esses pontos também. E eu acho que o João tem que trabalhar muito o deslocamento do Mensik. É um cara de 1,96 m, que não tem como a defesa um dos seus pontos fortes. Não é um cara que se desloca lateralmente com muita velocidade. Então o João, naqueles forehand na corrida que ele tá dando maravilhoso, cruzado, como um contragolpe, é um grande golpe para ele dar em cima do Mensik, porque o Mensik não vai se defender como o Djokovic se defendeu, como o Ruud se defendeu. E o caminho é, quem for mais agressivo e quem conseguir tomar as rédeas do ponto mais rapidamente, dominar os pontos mais rapidamente, deve vencer. Acho que um jogo no Saibro é muito mais favorável para o João do que se fosse em quadradura, apesar que o João também é muito bom em quadradura, mas acho que esse matchup, esse encaixe e essas condições de jogo, elas favorecem mais o João, e eu acredito que o brasileiro conquiste essa vitória, e eu quero saber a sua opinião. Acha que o João vence? Semifinal? Zverev ou Roder? Quem que você prefere aí numa semifinal? Eu queria o Zverev, seria espetacular, mas antes tem o Mensik, precisamos passar por ele. Quero a sua opinião, quero o seu comentário, respondemos todos os comentários aqui no canal. Deixe seu like, o hype e a sua inscrição.
E a gente, logo que acabar o jogo, a gente vai vir aqui com um pós-jogo para dar a nossa opinião. E tomara que com luzinha verde também, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.